Bom lá todos, bom, gente, eu vim aqui gravar mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. E isso, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Jefité. Será que realmente ele sacrificou a sua filha como um voto ao Senhor? Porque o texto diz que ele fez um voto ao Senhor e diz que aquele que primeiro sair da sua casa, ele ofereceria em holocausto. Mas temos que analisar o texto aqui e ver algumas coisas muito importantes que temos aqui. Como eu falo, eu, além de ser um pastor, no momento aqui, eu trato apenas como um estudioso da escritura. Então, eu tenho que acompanhar exatamente o que o texto está querendo dizer e o que o texto é realmente o que ele está falando. Então, eu costumo sempre dizer que eu tenho que deixar o texto responder o próprio texto. Tá? Então, eu vi uma pessoa aí dizer aí que realmente Jefté sacrificou a sua filha. Tá? Mas, em nenhum momento, em nenhum texto, eu vejo Deus pedindo sacrifício humano. E outra coisa, sacrifício é realmente pegar a pessoa e matar ela e oferecer a Deus? Então, a gente vai entender primeiro o que é o voto, o que é o sacrifício, e se sacrifício eu tenho que matar o animal ou não. Tá? Então nós pegamos aí então Juízes capítulo 11, do verso de número 30, vamos ler até o verso de número 31. Depois vamos ler o outro pedaço do texto, ou a outra parte do texto. Vou fazer aquela comparação com o interlinear, tá? Vamos fazer a comparação com o texto original aqui da Idade Média, que é esse que se encontra aqui, tá bom? Nós vamos fazer uma parada aqui sobre a Bíblia Hebraica Stuttgartense, olhando todo esse aparato crítico aqui também, esses comentários ali. Vamos analisar um léxico também para saber o que é, e vamos olhar também um livro aqui que eu tenho, é chamado de Manual Popular Enigmas e Dúvidas e Contradições das Escrituras. Tá? Então, sem meias delongas, então vamos começar então do verso 30 do capítulo de número 11, que diz assim: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa, que sairá ao encontro voltando, eu dos meus filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então o texto está bem claro dizendo isso aí. Mas por que que ele diz que ele faria então um sacrifício ao Senhor humano? Bom, nós temos que entender que Jefté era filho de uma prostituta, tá, gentílica. Então, na verdade, ele não era judeu. Começamos por aí. Tá? Nós vemos que ele, sendo filho de uma prostituta, de uma pagã, ele via o povo fazendo, então, voto aos seus deuses, principalmente de votos humanos. Tá? Mas se você analisar bem o que o texto aqui, logo no português, você vai ver algo interessante que ele diz aqui. Ó. Jefté fez um voto. Tá? Ok. Ao Senhor e disse: Se totalmente derem os filhos de Amon na minha mão, aquilo, presta bem atenção nesse texto aqui, aquilo que saindo da porta de minha casa e me sair ao encontro voltando, eu dos filhos de Amon em paz, tá? Isso será ao Senhor e oferecerei em holocausto. Então, aquilo que saindo, aquilo o quê? Não poderia ser a filha dele, como vamos ler aqui agora no outro texto aqui, e eu vou lhe dizer por que não. E que voto é esse também. Então, vendo, pois, Jefté a Mispa a sua casa, eis que a sua filha, lhe saiu ao encontro com adúfeis e com danças. E era ela só a única
e não tinha outro filho e nem filha. E aconteceu que, quando viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abatestes, e és dentre os que me turbam o coração, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornaria atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abrestes a tua boca ao Senhor, faz de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chora minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Então, na verdade, o que saiu ao encontro dele não foi somente a filha dele, foi as companheiras dele também. E veja bem aqui uma coisa muito interessante. Ele diz aqui, fez um voto ao Senhor, que aquilo, ele não diz daquela. Ele sabia que não tinha filhos. O texto aqui embaixo está dizendo exatamente isso aqui. Tá? Aqui, ó. Sua filha são encontros com as duas. E aconteceu que, quando a viu, rasgou suas vestes, disse: Ah, minha filha, muito me abatiste, as que me turbam, porque a minha abri a boca o Senhor e não tornarei atrás. Tá? Mas não é esse texto aqui que eu quero. Ele disse: Se eu totalmente der os filhos de Amon, mas tem uma parte que ele diz que ele não tinha filho. Aqui, ó. E era ela só a única e não tinha outro filho e nem filha. Tá? Então ele sabia que só tinha uma filha. Mas por que ele diz que aquilo? Por que ele não falou aquela? Aqui, ó, aquilo. Por que ele não falou aquela? Então, vamos ver aqui exatamente no texto da Bíblia Hebraica Stuttgart. Esses que estão aqui com essas bolinhas aqui grifadas, nós vamos ler o aparato crítico. Tá bom? Para ver o que ele vai dizer aqui. Então, nós temos aqui, ó, Binei Amon, Binei Amon, tá? Os filhos de Amon. Aqui ele está dizendo para conferir o verso de número 12, ok? Que está lá, os filhos de Amon. Tá? Nós temos aqui Hayetze, aquele que sair, Asher, aquele que sair, saindo, Yetzé. Todas essas duas aqui é do gênero, todas essas duas palavras é do gênero masculino. Por quê? Porque Axé é masculino e não é feminino. Tá? Ashirá seria aquela. Como Asher quer dizer aquilo, aquele. Tá? Então, aquele que sair, saindo, e está exatamente aqui. Ó. Só que a Septuaginta e a Vulgata omitem essa expressão aí, tá bom? Mas olha só que coisa interessante aqui. Essa aqui que é interessante. Amon, tá? Que é aquele texto que nós vimos ali, Binei Amon, ele está dizendo exatamente para você conferir aqui, tá bom? E dos filhos aqui, ó, Binei dos filhos de Amon, tá? Mas nós temos aqui, ó, Olá, sacrifício, tá? Olha que interessante aqui no verso de número 31, a nota B. Verso de número 31, a nota B. Essa aqui. Tá? Nós temos aqui, aquele que sair, saindo. Tá? A Vulgata, ele está dizendo aqui que ele adiciona a expressão primos, parente. Então, o parente que sair, aquele parente que sair dali, ou uma pessoa vizinha, vamos dizer assim, que sair dos filhos de Amon aqui, esse será consagrado para o holocausto. E nós temos a expressão aqui, olá, né? Está exatamente aqui, ó. A nota de número D de dado. Opa, deixa eu só ler aqui um pouquinho. Poucos manuscritos de Massorético, assim como a Peshita,
traz a expressão leolam, para sacrifício, tá? Para um sacrifício. Aqui está dizendo somente que alguns manuscritos trazem uma preposição, tá bom? O que significa a palavra sacrifício? Olá. Ele aparece mais ou menos 280 vezes no texto hebraico. E raramente traz a expressão olá. No construto, nós temos a palavra olá, tá? Com o re aqui, não o re, tá bom? Com sufixo pronominal, tá? Olato. Nós temos aqui também olaterra. O plural é olote, com sufixo feminino. Nós temos a expressão oloteirum, tá? Ou oloteira, que é uma oferta queimada, uma oferta completamente queimada no altar. Um animal que deve ser oferecido como oferta animal, não pessoa. Animal, tá? E nós temos aqui também, nesse léxico aqui, ele mandando também procurar a expressão olá como Allah, Allah, que procuramos aqui no dicionário, eu até grifei aqui para você ver, que ele também traz uma outra tradução. Então, quando falamos de sacrifício, nós temos que entender ali que é sacrifício de animais, não sacrifício de humano. O léxico aqui está dizendo que é sacrifício de humano. E eu não vejo nenhum texto bíblico dizendo que Deus está pedindo ou mandando fazer sacrifício humano. Então nós temos a expressão arla, igual ele está falando ali, que é um prepúcio, tá? Aquela pele do pênis ali, tá? Metaforicamente, tá bom? A respeito de uma árvore, fruto que ainda não deve ser comido. Então nós entendemos aqui que ele não sacrificou a filha. Vamos entender isso aqui dentro do contexto aqui, tá bom? E o que será que sair, asher, né? E etc, é masculino, tá? Desde as portas de minha casa, Beti, né? Likarate, para me encontrar e no meu retorno, em paz, desde os filhos de Amon, vai Erraia e será para o Senhor, e eu o ofertarei como um sacrifício queimado. Agora vejamos exatamente, aqui você tem o mesmo texto aqui que eu acabei de ler, tá? Sendo aqui agora no pode-se ler ligrado B19A, tá bom? Agora vamos ler aqui exatamente o Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Olha que coisa interessante, Juízes 29, do 11, do verso 29 ao 40. Como é que Deus poderia permitir que Jefté oferecesse sua filha em holocausto? Né? Você tem que entender aqui que, antes de sair para a batalha contra os filhos de Amon, Jefté fez um voto ao Senhor, através do qual ele ofereceria a Deus em holocausto quem primeiro, não primeira, da porta de sua casa lhe saísse ao encontro, caso o Senhor lhe concedesse vitória sobre os inimigos. Quando Jefté retornou a primeira pessoa neutro, substantivo neutro, que saiu ao encontro foi a sua filha. Ele recusou-se e não honrar o voto que havia feito. A Bíblia, no entanto, diz com clareza que o sacrifício humano é uma abominação a Deus. Aí tem uns textos aqui. Como é que Deus poderia permitir que Jefté oferecesse sua filha e ainda relacionou-se entre os campeões da fé? Como está no livro de Hebreus. Então presta bem atenção aqui. Ó. Muitos têm entendido que Jefté ofereceu a vida de sua filha ao Senhor, dada a natureza inviolável de um voto feito a Deus. E mais, observa que um holocausto envolve o sacrifício de uma vida. Presta atenção nisso aqui, ó, sacrifício
de uma vida. E justificam esse procedimento tendo por base que um voto a Deus tem precedência sobre tudo mais, até mesmo sobre a vida humana. Deus é soberano sobre a vida e toma quando quer, quando finalmente o faz. Entretanto, por diversas razões, não é necessário admitir que Jefté tenha oferecido um sacrifício de morte. Primeiro, ele tinha consciência da lei contra o sacrifício humano. E se essa fosse a sua intenção, quando fez o voto, um sacrifício humano, ele saberia que isso teria sido uma calorosa rejeição da lei de Deus. Em segundo lugar, o texto não diz ter ele realmente matado sua filha. Nós vamos entender isso aqui. A chave está exatamente nesse contexto aqui, ó, como holocausto. Isto é, apenas inferido por alguns, porque ele tinha prometido de que quem quer que primeiro saísse de sua casa seria oferecido ao Senhor em holocausto. Então nós entendemos aqui então que ele fala que aquele que primeiro sair, ele ofereceria em holocausto. Ora, se ele não matou a filha, então não houve holocausto. Então presta bem atenção. Como Paulo mostrou, os seres humanos devem ser oferecidos a Deus como sacrifício vivo, não somente sacrifício de morte. Às vezes você se sacrifica no trabalho para ganhar um dinheiro a mais. Às vezes você se sacrifica num prato de comida para não deixar seus filhos morrerem de fome. É um sacrifício. Então, necessariamente, eu não posso pegar a palavra sacrifício e generalizá-la somente como uma morte. Não. E não como sacrifício de mortos. É possível que Jefté tenha oferecido sua filha ao Senhor como um sacrifício vivo. Por todo o resto de sua vida, ela serviria ao Senhor na casa do Senhor e permaneceria virgem. Ou seja, ele não poderia, então, fazer com que ela se casasse e ela tivesse filhos para manter a linhagem dele. Presta bem atenção. Terceiro, um sacrifício vivo de perpétua virgindade era um sacrifício tremendo no contexto judaico daqueles dias. Fazendo alguém voto de perpétua castidade e sendo dedicada ao serviço do Senhor. Ela não poderia jamais ter filhos e assim dar continuidade à linhagem familiar de seu pai. Jefté agiu com muita honra e grande fé no Senhor, não voltando atrás em relação ao voto que ele havia feito ao Senhor, seu Deus. Por isso que lá no texto ele diz que ele não teve filhos. Ele poderia ter filhos, e esse filho então poderia casar, e então continuar com a linhagem dele. Só que ele não tinha filhos para fazer isso, e ele se lamentou. Por quê? Porque ela era a única filha dele. Ela era só a única e não tinha outro filho nem filha. Ou seja, a linhagem dele estava perdida. Quarto, este modo de ver a questão apoia-se no fato de que quando a filha de Jefté saiu para chorar por 2 meses, ela saiu para se lastimar a morte iminente. Ela não saiu e chorou a sua virgindade. Finalmente, se ela tivesse de enfrentar a morte ao fim dos seus 2 meses, teria sido muito mais simples para ela casar-se com alguém e viver com essa pessoa durante os 2 meses que antecederiam a sua morte. Ou seja, se fosse um sacrifício de morte, ela pediu ao pai 2 meses para se ficar reclusa, então ela poderia então se casar com alguém, tá? Ficasse grávida, e depois então ela poderia morrer, mas o filho dela manteria a linhagem. Mas não foi o que aconteceu. Então não havia razão para a filha de Jefté lastimar-se pela sua virgindade, a menos que tivesse com a perspectiva de viver toda a sua vida nessa condição. Com Jefté não tinha outros filhos, sua filha não se lamentou acerca da sua virgindade, por causa de nenhum desejo sexual ilícito. Então, na verdade, aqui, Jefté nunca sacrificou a sua filha. Tá? Esse voto que ele fez aí, ele se lamentou porque não poderia mais manter a sua linhagem, porque só tinha somente ela, e ela ficou reclusa pelo resto da sua vida como virgem. Então, a palavra holocausto necessariamente não quer dizer oferta queimada por inteiro,
Eu tenho que matar para poder ofertar para Deus. Não, nós vimos que a palavra sacrifício, ela tem vários sentidos ali, e nós temos que entender também que Deus não pede sacrifício humano. Porque senão, ele pediu lá a Abraão o filho dele como sacrifício, de repente ele mudou de ideia. Então, que Deus é esse que muda de ideia? E se Jefté, então, fez um voto a Deus e Deus recusou esse sacrifício, então Cristo também ali está totalmente errado. Então, nós temos que entender que o texto e o contexto trabalham de uma forma alinhada. Nós temos que entender exatamente cada palavra dessa para que nós não possamos, então, dar um tiro errado e falar besteira dentro do contexto. Tá bom? É isso aí que eu queria falar para vocês. Eu já estava para fazer esse vídeo há muito tempo, mas como eu estava com outras preocupações e outros estudos à frente, então agora eu tive oportunidade de fazer. Então quero agradecer a você por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.